Você monta todo o seu treinamento, prepara a apresentação, prepara os EPIs, organiza o ambiente e percebe que o seu aluno está ali, só de corpo presente, cansado, apático, irritado, não quer se envolver. Já aconteceu com você? Acompanha comigo neste vídeo, riscos psicossociais e o treinamento. Acompanha comigo neste vídeo como os fatores de riscos psicossociais podem afetar o seu treinamento. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança, o canal dos instrutores. Hoje eu resolvi trazer um tema muito importante: fator de risco psicossocial e o seu treinamento. E por que eu quero falar desse tema? Estamos com fatores de riscos psicossociais, essa expressão está sendo muito falada hoje em dia, e toda ela voltada para a empresa e os seus processos e como que nós vamos fazer os levantamentos. Mas eu comecei a analisar em treinamentos meus o quanto estes fatores podem afetar trabalhadores a ponto de prejudicar o seu treinamento. Já pensou nisso? Já aconteceu com você? Deixa para mim nos comentários, que vai ser muito legal ver a sua opinião. O que são fatores de riscos psicossociais para a gente recapitular? Pressão excessiva, cobrança, às vezes injusta, liderança abusiva, assédio moral, ambiente tóxico. São exemplos de ambientes que vão afetar a saúde mental do trabalhador. Uma vez afetada a saúde mental do trabalhador, ele vai refletir isso em todos os ambientes. O nosso treinamento é uma extensão do processo do trabalho. Se ele trabalha exposto a determinado risco, tem que fazer o treinamento. Por exemplo, se ele trabalha em altura, tem que ter o treinamento da NR35. Agora, imagina você num treinamento da NR35, onde você tem que fazer aula prática e aula prática. E aula prática é risco real, você vai colocar o trabalhador para subir numa escada, para subir numa estrutura, e ele está completamente apático e disperso. Olha o quanto isso pode ser perigoso. E, inclusive, muitos acidentes acontecem nos treinamentos. Eu já tive casos de trabalhador apresentar síndrome do pânico quando realizando o trabalho em altura, em cima da estrutura. É desesperador para a pessoa e também para você como instrutor, porque você vai ter que tomar uma atitude. Inclusive, eu já vivi situações de ter que fazer o resgate real no treinamento. O aluno, numa condição destas, precisar ser resgatado. E olha que aperto a gente passa. Agora, imagina, você já tem um trabalhador que aparentemente aqui no solo já não está demonstrando interesse. A chance desse trabalhador fazer o treinamento disperso e se colocar numa situação de risco e talvez até precisar de um resgate real é muito grande. Por isso eu resolvi chamar a atenção neste vídeo para o quanto a gente também precisa entender sinais. Porque falamos da NR1, levantamento dos fatores de risco, isso é feito na empresa. Quando esses fatores de risco existem nas empresas, eles afetam o trabalhador. E o trabalhador afetado vai refletir no seu treinamento. Olha que perigo! Não é o seu treinamento que apresenta o fator de risco psicossocial, é o trabalhador que já está de alguma forma afetado fazendo o seu treinamento e colocando em risco a atividade que você propõe. E acidente em treinamentos é um grande desafio, é um grande risco e acontece mais do que você, instrutor, pode estar preparado ou pensar. Eu resolvi chamar a atenção para que você, instrutor, tenha atenção a cada pessoa no seu treinamento. E você já começa isso na abordagem inicial. Quando você pergunta o nome, quando você pergunta a atividade que ele faz, já percebe naturalmente o envolvimento desse aluno. Se você vê sinais claros de que esse trabalhador, que é o seu aluno neste momento, não está numa condição tão favorável para o treinamento, talvez caiba uma atenção, porque aqui é ser mais do que instrutor, é mais do que levar a norma, é entender que existe um ser humano ali que está vivendo talvez situações que requeiram cuidado e atenção maior. E isso é um olhar, depende de um olhar, depende de uma percepção muito mais refinada por parte sua que inicia o treinamento.
por parte sua que ministra o treinamento. Ou seja, quando a gente vai para o treinamento, especialmente os que têm etapa prática, colocando o trabalhador em risco real, como trabalho em altura, como espaço confinado, como uma prática de direção defensiva que ele vai ter que dirigir, é extremamente importante que você tenha um olhar, esteja atento e, se perceber qualquer sinal, redobre a sua atenção. E isso é mais um ponto para o treinamento ser sucesso e você entregar o seu conteúdo de forma que não seja só mais um treinamento, mas de fato gere transformação no trabalhador. Gostou do vídeo? Gostou dessa abordagem? Já tinha parado para pensar o quanto o fator de risco psicossocial pode afetar o seu treinamento? Deixa o like para que o YouTube distribua mais esse vídeo, compartilha ele lá no seu grupo de instrutores e, claro, se está me assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreva para que você receba todo o conteúdo que a gente está fazendo neste canal que é dedicado a você, instrutor. E só para não esquecer, deixei aqui embaixo o link do nosso grupo no Telegram, uma comunidade que nós estamos formando de profissionais que querem viver de treinamentos. Por lá, além dessa troca de informações, nós também estamos compartilhando as informações sobre a Squad, nossa plataforma de cursos EAD que está chegando agora para ser a diferença quando falamos em cursos online, especialmente para as normas regulamentadoras. Clica que eu te espero lá no grupo. Até o próximo vídeo.